Amém, irmãos. Bom dia, graça e paz, amados. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória. Como já temos juntos aqui desfrutados juntos aqui na presença desse tão precioso Deus. Ninguém, irmão, irmã, que contempla a face do Senhor, como nós acabamos de cantar, permanece da mesma maneira, nem tampouco continua da mesma maneira. Se é maravilhoso contemplar a face do Senhor, é pela face do Senhor que nós somos transformados, é pela face do Senhor que nós somos vivificados. Irmãos, não há outro caminho. Nosso Senhor, Ele é o caminho. Todos aqueles servos de Deus do passado que puderam contemplar a face do Senhor, eles se prostraram, caíram como que mortos. Eles diziam: ai de mim. Eles diziam: antes eu te conheci só de ouvir falar, agora meus olhos veem. Eles eram de fato transformados. Então que essa visão, e sobretudo, irmãos, o senso de que Deus está aqui nesse lugar, possa de fato capturar o nosso coração, para que não sejamos mais os mesmos. E que nessa manhã o Senhor possa dar mais um passo conosco, nesse precioso encargo que nós temos recebido aqui de muitos irmãos, a respeito desse tema tão importante, que é o amor entre os irmãos. De fato, o inimigo não vai se alegrar com absolutamente nada disso, tampouco desse tema. Há alguns temas que ele vai se levantar com muita fúria, e certamente esse é um desses. Quem de nós já não derrapou nesse assunto? Quem de nós já não resvalou seus pés quando fala de relacionamento uns com os outros? Quem de nós não teve nenhuma situação, nenhuma questão com algum irmão, com alguma irmã, e que não precisou no final ser tratado? Quem de nós não precisou tomar a cruz, como nós ouvimos nosso irmão Borges semana passada? Quem de nós nunca precisou experimentar de fato o que é o poder do consolo do Espírito Santo e a direção dele, e a humildade de Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus? Quantas vezes nós temos trilhado por caminhos tão diferentes do caminho do nosso Senhor, pela condução do Espírito Santo? Então, que essa manhã ele tenha ganho nisso, sobretudo com este tema, irmãos. Porque eu desejo compartilhar aqui com os irmãos dois textos. Nós vamos tomá-los então como base. Se os irmãos quiserem abrir o primeiro, Atos no capítulo 15. E depois nós vamos para Hebreus, mas a gente lê aqui que houve uma contenda entre dois irmãos. Dois irmãos aqui entraram numa questão muito importante no que concerne ao caminhar do povo de Deus. Uma questão extremamente importante naquilo que se referia à obra de Deus. Porque, irmãos, quando você nasceu de novo, você foi colocado numa obra. E essa obra é a obra de Deus. E nessa caminhada, situações vão acontecer. E é muito bonito que Lucas aqui, o escritor do livro de Atos, ele não esconde esses problemas, essas questões, para que a gente possa olhar para elas também e compreender, não só que elas podem acontecer, mas qual o caminho que a gente pode trilhar, que nós podemos tomar para que essas contendas, essas desavenças, elas possam no final trazer lucro, ganho para a pessoa bendita do Senhor. Então, que a gente possa ter uma compreensão assim bem profunda a respeito desse tema, que ele possa abrir os olhos dos nossos corações e nos ajudar nesse tempo que já estamos desfrutando aqui do falar de Deus. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos. E é verdade que nós desejamos o teu falar. Obrigado pela tua doce presença aqui no nosso meio. Senhor, é tão relevante para nós isso, a tua presença, o teu falar. Isso para nós é tão fundamental. Então nós precisamos agora da tua ajuda, Espírito Santo, para que nós possamos de fato ter os nossos corações bem abertos para receber essa boa semente
encontra uma terra fértil aqui em cada um de nós, cada uma das vidas, cada uma das almas aqui que vieram nessa manhã, que estão aqui em comunhão com a Tua palavra, para que essa semente possa frutificar. Para a honra, para a glória do Teu nome. Fala mesmo, Senhor. Ó Senhor, não leva em consideração a nossa limitação. Não leva em consideração quão tardios nós somos. Como nós precisamos compreender a Tua palavra de uma maneira mais profunda. Ó Pai, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, o texto que eu pretendo compartilhar com os irmãos é Atos capítulo 15, como eu disse, e eu quero que os irmãos peguem então aqui 2 versículos. Um versículo está aqui no 39 de Atos capítulo 15. E o versículo diz assim: e tal contenda, uma outra versão vai dizer que houve uma desavença, tal desavença houve entre eles. Eu queria que você colocasse em negrito aí com seus olhos essa palavra desavença, contenda, sublinhe essa palavra com os teus olhos. Houve uma contenda, uma desavença entre eles que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Irmãos, outro texto se faz necessário. Vamos então para o livro de Hebreus. Eu quero que vocês coloquem um texto ao lado do outro. Nós vamos ficar um pouquinho aqui nesse texto de Hebreus do capítulo 15. Perdão, Hebreus capítulo 10, né? Era Atos capítulo 15. Hebreus só tem 13 capítulos. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Diz assim, irmãos: e consideremo-nos uns aos outros para estimularmos. Essa palavra eu quero que você também grife, sublinhe, destaque com seus olhos. Estimularmos a caridade, na minha versão. Uma outra versão diz ao amor, a palavra aqui é ágape, né? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, o contexto lá do livro de Atos, quando tive aqui a última oportunidade de compartilhar com os irmãos, nós vimos ali a conversão de Saulo de Tarso. Nós tivemos ali a oportunidade de ver o chamado dele. E esse homem, ele era um perseguidor da igreja, ele era um sanguinário. Ele perseguia a igreja de Deus, ele era um homem muito cruel. Até a sua conversão ele era um cego espiritual. Na verdade, assim é a condição de todo aquele que não entregou a sua vida a Cristo, genuinamente. Então ele era um cego espiritual, e então ele passou a ser um cego natural, quando ele viu a glória de Jesus. É maravilhoso, ele não via nada, mas ele viu a Cristo. Então os irmãos conhecem, lembram da história, entram em cena na vida do apóstolo 2 irmãos, muito preciosos, foram extremamente relevantes para a caminhada, para a vida espiritual desse irmão, Ananias e Barnabé, a igreja de Deus, a qual Paulo anteriormente perseguia, Saulo, né? Então, Ananias, ali o primeiro que já entrou em cena, imediatamente ele foi comissionado pelo Senhor a ir até Paulo, né? Buscar ali aquele novo convertido, orar por ele, né? Foi hesitante, mas foi, impôs as mãos sobre ele. E Paulo, então, ele é curado. E a primeira cena de que Paulo vê após a sua conversão é um irmão, é a igreja de Deus, né? Maravilhoso, porque é o que nós vimos quando nós tivemos os nossos olhos abertos. A igreja de Deus, uns aos outros. E o Senhor disse para Ananias: olha, ele é um vaso escolhido para mim. Você pode ir até ele. Eu estou levantando Saulo para pregar o evangelho. Ele vai levar a palavra para os gentios, vai levar a palavra para os judeus, vai levar a palavra para os filhos de Israel, né? Então, não tenha medo, isso naquele contexto onde ele estava um pouco hesitante. E Ananias cumpriu o seu chamado, cumpriu aquilo que foi estabelecido, e da mesma maneira que Ananias entra na história aqui no livro de Atos, ele também desaparece, depois ele não é mais citado. Cumpriu o seu chamado, né? Cumpriu o seu propósito. E logo em seguida,
Nós então temos Barnabé, bem mesmo no capítulo 9 lá do livro de Atos, que nós vimos a outra oportunidade, né? Porque então, depois de 3 anos da conversão de Saulo, ele vai para Jerusalém, só que todos temiam a ele ainda, todos tinham medo dele. Então entrou um irmão em cena para incluí-lo, né? Barnabé é aquele irmão que ele não é só um encorajador, mas ele é um irmão agregador. Esse é o sentido também do significado do seu nome. É o irmão que agrega, né? O consolador, filho da consolação. E Barnabé agrega ele, coloca ele no corpo de Cristo, colocou a mão no fogo, né? Por Paulo, colocou lá junto com os apóstolos. E nós descobrimos que Barnabé é um irmão que todos nós precisamos ter. E um irmão que também nós precisamos ser, né? É um irmão que se arrisca pelo outro, que não olha o passado do outro, entende, compreende que alguém que foi genuinamente transformado é alguém que de fato tem a condição de ser agregado, incluído no corpo de Cristo. E aí Saulo, né, junto ali da companhia dos apóstolos, ele se torna um pregador, mas não só um pregador, né, um ousado pregador, como ele já estava fazendo anteriormente lá no capítulo 9. Então ele estava pregando para todos os lados, e aqui também ele já chegou pregando. Mas aí começou então a perseguição. É assim que acontece, né? Normalmente o novo convertido ele começa a sofrer perseguição, né? E algumas vezes veladas, outras vezes mais explícitas, mas bem-aventurado é aquele que sofre por causa do Evangelho. E Saulo, então, os irmãos se reuniram e falaram: Saulo, não vai dar para você continuar aqui em Jerusalém. Mandaram ele lá para a Arábia, foi lá para Tarso, né? E lá ele ficou por mais 8 anos. Então, com isso, nós entendemos que Paulo adquiriu muita maturidade. Todo esse caminhar, todo esse tempo de maturação, 11 anos. Se na cultura dos hebreus alguém estava apto já para ensinar outro com 3, 4 anos de conversão, Paulo ficou 11 anos. Então, isso mostrava que ele de fato estava com muito encargo, muito peso do Senhor. Mas ele estava lá, em Tarso. Quem que foi buscá-lo? Quem que foi chamá-lo para vir, então, fazer parte desse ministério? Para incluí-lo na obra de Deus? Barnabé, o agregador, o filho da consolação, né? E então, o primeiro encargo que eles têm, eles vão para Antioquia, pregam a palavra, perseguições, lutas, prisões, apedrejamentos. Paulo foi dado como morto. Essa foi a primeira viagem missionária deles. Voltaram todos eles marcados, né? Com os lombos ardendo de apanharem muito. Essa foi a primeira viagem dele. Estava lá junto dele Barnabé. Nessas lutas, nessas batalhas, a união ela se fortalece, né? Então eles foram fortalecidos por um forte laço espiritual, né? Então Barnabé foi o primeiro companheiro de caminhada de Saulo. Irmãos, uma amizade muito bonita estava entre eles. Algo muito lindo Deus estava construindo ali. E depois no capítulo... Isso já no capítulo 13, né? Porque o Espírito Santo tinha dito para separar Barnabé e a Saulo, né? Então eles foram juntos, separados para a obra que Deus tinha para ele. Mas por que eu estou dizendo isso? O irmão Atmani diz que todo serviço começa com consagração. E nós temos que nos apresentar ao Senhor, nos apresentar a Ele, nos consagrar para a obra que Ele tem para cada um de nós. Seja o contexto que nós estivermos. Consagração. Apresentar os seus corpos como instrumentos vivos, santos, agradáveis ao Senhor. Como disse o irmão também, né? Muitas vezes nós oramos: Deus, faz uma obra em mim. Não é assim? Ele falou: tem uma oração que essa é fácil de fazer. Eu falei: nossa, essa oração não é fácil de fazer. Faz uma obra em mim. É difícil fazer essa oração, porque a gente não sabe o que vai ter pela frente. Mas o irmão disse assim: eu quero ver você dizer assim: Senhor, faz uma obra no meu irmão de tal maneira que eu carregue as malas dele, que eu seja um suporte para ele, que eu seja um companheiro dele, que eu seja um amigo dele, que eu possa servi-lo, supri-lo. Essa oração é mais difícil. Só o Senhor que pode nos capacitar a isso. Irmãos, todo serviço começa com consagração. Então eles são enviados para essa viagem
missionária, parceiros de ministério. Agora, o que eu pretendo mostrar para os irmãos, com base nos 2 textos que nós vimos? Porque se os irmãos analisaram ou observarem com bastante atenção, vocês vão ver que os textos eles não têm muita conexão, irmãos. Parece que eles não fazem muito sentido. Parece que um está dizendo assim, olha, houve uma grande desavença entre os irmãos, e o outro, olha, você tem que estimular os irmãos ao amor e às boas obras. Então, assim, eles são, parece que textos que podem ser usados, mas para caminhos ou mensagens e pregações diferentes. Mas, irmãos, tem algo muito interessante nesses 2 textos, que é algo que aparentemente é uma desconexão, mas ele tem uma firme conexão. Essa palavra que eu pedi para vocês grifarem aí com os olhos, pedi para vocês sublinharem, é a mesma palavra. Tanto a palavra desavença quanto a palavra estímulo é a mesma palavra. Então, você vai falar assim, nossa, mas como pode? Isso é um antagonismo. E tem algo mais interessante ainda. Essa palavra só ocorre 2 vezes no Novo Testamento. Só em Atos, naquele versículo que nós lemos, e só em Hebreus, nesse versículo que nós lemos também. Então, dá a impressão que... eu ouvi uma figura para me ajudar nisso, né, um comentário que diz assim, a mesma faca que corta o pão é a faca que corta o seu dedo. Né? Porque não é simples de entender, de fato, por que essas palavras são tão antagônicas. Um, desavença. No outro caso, você estimule o seu irmão ao amor e às boas obras. Mas vamos tentar descobrir um pouco mais essa palavra. Né? Vamos tentar assim, conciliar essa tensão que tem nesse vocábulo, nessa expressão, e tentar ver de que maneira elas se conectam. Amém? Vamos ver de que forma elas podem se entrelaçar. Mas o texto que nós lemos, que você está aberto aí, eu queria que você olhasse. Para o verso 24, diz, consideremos-nos, não é? A palavra aqui, ele está dizendo que, no seu original, é para que você tenha uma percepção total no outro. Para que você observe com os olhos de maneira muito cuidadosa. A palavra aqui, ela é muito parecida com a palavra metanoio. Porque a palavra metanoio, nós sabemos, é uma mudança de mente, não é? E essa palavra, ela diz para nós olharmos o irmão com a nossa mente. Para considerarmos com toda a nossa atenção. Ou seja, observe. Perceba, note. Comece a fixe os seus olhos, mas também fixe a sua mente, uns aos outros, né? E talvez esse seja um dos grandes desafios no nosso tempo hoje. Nosso irmão Borges falou a respeito do ego, quanto esse ego precisa estar crucificado, e o ego nada mais é do que ter os olhos para si mesmo, né? É o meu, eu quero, eu tenho, eu posso, é tudo voltado para si mesmo. E isso é a grande marca do final dos tempos, porque nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. É a característica dos últimos dias, egocentrismo. Mas ele está dizendo, olha, tire os olhos de você, coloque os olhos dos outros, para estimular. É essa expressão, é aquela expressão desavença que estava lá no Atos. Só que aqui está no sentido positivo. E significa um intenso estímulo. É para que você provoque. Faz sentido, irmãos, agora? Porque você possa provocar o outro. Assim como houve uma provocação de Paulo e Barnabé, você incita o seu irmão, aqui nesse caso, para as boas obras. Claro que aqui é o sentido positivo, aqui é uma maneira saudável, né? Mas você aqui vai dar toda a sua atenção com os seus olhos para que ele gere frutos. É isso que o texto está dizendo para nós. Ou seja, a ideia é de um conflito construtivo. Lá a ideia era um conflito negativo. Essa é a ideia que está aqui nesse texto. O problema é que o nosso amor próprio, porque ele está dizendo, olha, o amor para com o outro, mas o meu amor próprio me faz preservar. Porque há 2 tipos de desavença. A desavença que acontece de fato, como aconteceu com Paulo e Barnabé, mas há aquela desavença no sentido de uma falsa paz. Né? Então, não que não há desavença, mas é que eu não quero me envolver. Eu não quero ter compromisso. Eu quero me preservar. Então, é uma falsa paz. E aqui, irmãos, ele está dizendo para que você incite, provoque ao amor e às boas obras. No compartilhar anterior, eu coloquei para os irmãos, e os irmãos precisam considerar algo, porque não é o amor que sustenta o serviço. Eu não sirvo porque eu amo. Eu amo porque ele me amou primeiro.
Mas o serviço é que vai sustentar o amor. Assim como nas relações conjugais, não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. Porque senão nós vamos ficar no campo do sentimentalismo. É o grande perigo do nosso tempo. O que sustenta, irmãos, as boas obras, não é o amor. O que sustenta o amor é o serviço. O serviço vai sustentar o amor. Quanto mais você servir os irmãos, quanto mais você servir uns aos outros, mais você amará o seu irmão. Mais você amará o Senhor. Tem vários textos que mostram isso. A conjugação desses dois, presente dessas duas palavras, de um lado serviço, do outro lado amor. Presentes. Então, por que muitas vezes nós nos afastamos? Porque nós perdemos o amor. Porque muitas vezes ocorrem situações de afastamento de irmãos. Como é importante nós colocarmos o nosso coração para servir. E no começo, a gente vai estar meio desajustado. No começo nós vamos estar um pouco desequilibrado. Mas o Senhor vai nos ajustando. Mas o que o texto está dizendo é para que nós estimulemos o outro. Percebamos no outro, temos a percepção mental do outro, do que ele pode ser e fazer no corpo. E Hebreus usa essa palavra, estímulo aqui, estimularmos, né? A palavra desavença, que é a palavra paroxismos. Ele usa aqui no sentido de provocar para o bem, mas não provocar para rixas. Provocar para o serviço, provocar para o amor. Amor aqui é ágape, né? O amor aqui é o amor sacrificial, é o amor entre os irmãos. É o amor que não olha para a feiura do outro. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobriu todos os nossos pecados. Então, aqui, o mesmo ímpeto de Atos 15, 39, que pode gerar desavença, é o mesmo ímpeto que deve gerar esse amor e esse olhar uns para com os outros. Mas, irmãos, vamos avançar aqui, porque há um grande perigo de que o nosso coração ele confunda essa expressão e nós possamos agir de maneira errada, sabe? Quando é para estimular, nós entramos em desavença. O nosso coração ele é terrível. E quando é, muitas vezes, para uma exortação em amor, um estímulo de fato, de endireitar caminhos, para não nos preservar, para não construir uma falsa paz dentro das relações, eu então me preservo e eu não estimulo. E como nós invertemos então esse mesmo impulso, a mesma energia que nós deveríamos animar os irmãos ao serviço, né? Muitas vezes nós usamos esse mesmo estímulo para outras coisas. Sei que eu estou sendo um pouco repetitivo, sei que os irmãos já entenderam, mas é importante a gente compreender bem isso, porque depois, irmãos, a gente vai entrar num ponto que nós vamos precisar muito desses fundamentos aqui. Então, Hebreus aqui, ele está gerando uma edificação mútua, positiva, e nós somos chamados a viver exatamente isso aqui. Se você tem dúvida do seu chamado, pega aí Hebreus capítulo 10, verso 24, tem a tarde toda para você meditar nessa palavra. Esse já é um chamado fundamental para nós, né? Porque aqui fala de um despertamento, de um crescimento dentro do meio do povo de Deus. E agora tem uma outra expressão aqui muito importante: consideremos-nos uns aos outros, porque a nossa vida ela não é vivida de maneira solitária, não é carreira solo. Nossa vida é uma vida comunitária e não é uma vida isolada, é uma vida de olhar um para o outro. Então, quando nós dizemos assim, consideremos-nos uns aos outros, isso implica em dizer em cuidado e observação. Isso implica dizer em nos importar com os irmãos da fé. Tem por se importar com eles. Não só com a nossa própria vida espiritual. Isso acontece muitas vezes. Estou, muitas vezes preocupado só com o meu crescimento espiritual. E não carregar a mala do outro. E não ser servo do outro. Para que o outro possa se impulsionar e avançar na carreira cristã. Muito mais do que eu. Incentivar a consagração. Irmãos, os que têm filhos aqui, vocês têm incentivado os seus filhos a se consagrarem ao Senhor? A entregarem as suas vidas genuinamente a Ele? Eu sei que os irmãos têm orado pelos filhos, nós precisamos muito fazer isso. Mas esse estímulo, ele envolve vários ciclos e níveis de relacionamentos. Não só os irmãos.
Mas quanto ao cônjuge, né? Muitas vezes, a gente conhece casos de cônjuge que é um freio de mão na vida do outro. Ele não avança na carreira cristã e não deixa que o seu marido, sua esposa, avance também. Ele puxa sempre para trás. O Espírito Santo está empurrando, né? Levando, avançando com a igreja, mas o outro não estimula. Não estimulamos os nossos filhos. Nós estimulamos os nossos filhos a ter uma boa carreira, a estudar bastante. Irmão, não precisa. Você tem uma prova complicada amanhã? Falta na reunião. Fica estudando para a prova. Irmãos, vocês entendem onde entrou o nível do nosso estímulo? E depois lá na frente, mais de 60%. Eu ouvi um número de mais de 70% dos filhos, quando entram na faculdade, se tornam ateus. Nós não entendemos por quê. Por causa, muitas vezes, eu não estou dizendo que é todo o problema, mas muitas vezes falta esse estímulo intencional de que eles vejam de que as coisas desse mundo vão ficar para esse mundo. Teu filho pode ter o PhD das galáxias, irmãos. E o que adianta isso? Qual o problema se você não viajou com ele no final do ano? Qual o problema, irmãos, disso? Qual o problema se você não vai ter férias esse ano? Alguém disse, alguma expressão de que você precisa de férias? Assim, senão eu vou sucumbir? O Senhor Jesus disse, olha, quiete-se um pouco do lado. Mas o problema é que nós não tomamos o jugo dele. O jugo do mundo está pesado. Ele falou, tomai sobre vós o meu jugo. Então nós estamos esgotados. E de verdade, viu, irmãos? De verdade. Síndrome de burnout, não é? Eu nem sei se todos sabem o que é isso, mas hoje tem até patologia, sempre teve, né? Mas assim, hoje isso é estudado de uma maneira profunda, que as pessoas estão cansadas, elas estão esgotadas, estão acabadas. Aí sobra o quê para a obra de Deus? Sobra o quê para olhar para o irmão? Sobra o quê para ver a necessidade? Não sobra, irmãos, porque não dá tempo. Tudo legítimo, mas ficará tudo para o anticristo. Irmãos, é o que a palavra de Deus está dizendo. Estimularmos para as boas obras. As palavras aqui são muito fortes. E ela exige, segundo o que nós estamos lendo aqui. Você crê, irmão, no que você está lendo? É o estímulo para as boas obras, para as coisas de Deus. É o estímulo para aquilo que é santo. Em qual contexto esse estímulo deve ocorrer? Não é no mundo, é na igreja, no meio dos filhos, com o cônjuge, uns com os outros, para a glória de Deus, para que o reino avance, para que as coisas de Deus progridam. Agora, o contexto aqui não é o mundo. Se você ler o verso 25, isso ficará muito claro para você. Muito claro. Veja isso, irmãos. Olha, não deixando a nossa congregação. Entende? Esse é o contexto. O contexto é a edificação dos irmãos. Olhe para o seu irmão e queira que ele progrida, que ele avance, que ele vá à frente, que ele seja um proclamador da palavra, não importa a sua profissão. Como disse o irmão do passado, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Não, mas eu também sou sapateiro, que eu preciso pagar algumas contas. Então, nós temos as nossas contas para pagar, mas o nosso chamado ministerial, fundamental, primordial, inicial, é esse. Que a gente possa ser impactado com essa palavra do Senhor. Irmãos, estimulados a duas coisas, amor e boas obras. É isso. É isso. Está aqui. Não são muitas coisas. As coisas de Deus são simples, básicas. Duas coisinhas. Amor e boas obras. O que implica isso? Muitas coisas. Né? As boas obras não é o que você vai fazer, é o que Deus vai fazer em você. Esse é o sentido do hebraico. Quando você fala de boas obras, ou uma obra que Deus vai fazer, é a obra que Deus vai construir em você, para que as obras que você fizer sejam um reflexo daquilo que está construído dentro de você. Mas essas boas obras são aquelas que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. 1 Coríntios 1,9 diz que nós somos chamados à comunhão. As boas obras que Deus preparou de antemão é primeiro a comunhão com o Senhor. Porque os irmãos, nós oramos aqui há pouco, permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Essa comunhão é koinonia, é aquilo que já existia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, eles não eram solitários, eles já eram uma comunidade de três. Já antes que tudo se criasse, já havia uma unidade perfeita entre três pessoas.
que é uma expressão capadócia, né, que os irmãos conhecem, pericorese, né, ou seja, havia algo entre eles, como que um perímetro, mas essa palavra dos capadócios fala que havia uma dança entre eles, era algo gostoso, uma comunhão que fluía. Ele não precisava de nós, ele não precisava, ainda mais sabendo que nós íamos cair, mas a queda não pegou Deus de surpresa. A queda só foi para mostrar o supremo propósito de Deus, que era Cristo no meio do seu povo. Então Ele nos chamou para essa comunhão. Fiel é Deus que nos chamou para essa comunhão a comunhão do Filho. A comunhão do Filho é com o seu Pai e é com o Espírito Santo. Essa comunhão nós fomos chamados, as obras que Deus preparou são essas obras. Primeiro na comunhão com o Senhor, no quarto secreto com o Senhor, são essas obras. Obras maravilhosas. Obras de amor. Estimule os irmãos ao amor, às boas obras, fruto do Espírito Santo em cada um de nós. E desenvolver esse amor, irmãos, desenvolver esse amor uns com os outros é fundamental. É a fé em ação. Porque você está no capítulo 10, mas o capítulo 11 é o capítulo da fé, né? Então ele vai mostrar assim para nós a sequência, nós não vamos estudar, né? Mas ele está mostrando para nós que a vida daqueles homens de Deus era uma fé em ação. A Enoque andou com Deus, pega lá os textos. Noé aparelhou uma arca, a vida da igreja. Tudo aquilo ali está falando de relacionamento com Deus. Todos aqueles irmãos que estão ali no capítulo 11, fala da vida deles em devoção com Deus. Enoque andou com Deus, ele já não era. Abel ofereceu um sacrifício mais excelente para quem? Para Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, por isso que o capítulo 10 está explicando para nós que há uma fé genuína e essa fé pode se materializar, pode gerar ação prática. Agora eu vou pedir para os irmãos voltem para o texto de Atos, a segunda parte então, voltemos lá para o capítulo 15 e vamos ver alguma coisa que está aqui presente nesse texto. 15:39. Diz que houve uma contenda, né? Houve uma desavença. É a mesma palavra lá para nos estimularmos. É a mesma palavra. Aqui estava havendo um estímulo negativo, né? O sangue numa faca pode significar morte, né? Mas o sangue no bisturi pode significar vida, né? E é o que nós podemos tomar aqui também. A mesma expressão. Só que aqui ela está no sentido negativo, porque aqui fala de uma forte discussão extremamente acalorada. Foi o que aconteceu com aqueles dois que você viu lá no início da palavra aqui, que eram amigos, companheiros, que viajaram juntos, que sofreram juntos, que caminharam juntos, que estavam juntos na primeira viagem missionária. Eles brigaram. Eles entraram numa forte contenda. Eles entraram numa provocação, essa expressão também significa, por causa do zelo pela obra de Deus. Uma provocação. Um provocava o outro. Essa palavra também pode significar que um estava... Né, a outra estímulo é um cutucar o irmão. Irmão, cutucar. Você pode também utilizar essa analogia. E aqui um estava cutucando o outro, incitando o outro para aquilo que um queria, que achava que era o correto. E o outro também. E houve entre eles, essa contenda, essa desavença, que eles se apartaram. Acabou a amizade. Cada um para o seu lado. O mundo é pequeno demais para nós dois, né? E o motivo dessa discussão, por que eles estavam brigando? O que aconteceu? Na primeira viagem missionária, irmãos, eu sei que eu vou colocar de uma maneira que vocês vão defender Saulo. Eu sei que a gente sempre defende Barnabé, né? Mas eu vou colocar de uma forma que vocês vão defender Saulo. Que eles levaram João Marcos na primeira viagem missionária. Quando tudo começou a queimar no lombo deles, perseguições, prisões, apedrejamentos, João Marcos, ele foi embora, voltou para Jerusalém. Na segunda viagem missionária, irmão, faz sentido? Porque na segunda viagem missionária falaram, peraí, eu vou levar de novo João Marcos? Não vai, ele não vai conosco. A obra que nós temos pela frente, ela é muito séria. Eu sei o que está nos esperando lá na frente. Eu sei o que vai vir nessas viagens. Vou levar alguém que vai, no final das contas, retroceder? Não vai, Barnabé. Falei, vai, ele merece uma segunda chance. Aí Barnabé aqui mostra o coração de Deus também.
dessa maneira. Porque enquanto Paulo tinha o zelo pela obra, Jesus tinha um zelo pela obra. Ele era zeloso, né? João vai dizer que o zelo pela casa do Senhor consumia ao Senhor Jesus. Então aqui a gente vê um zelo de Paulo, mas a gente também vê um coração de Barnabé. Por isso que essa expressão ela tem esse paralelo, é o paroxismo que existe aqui. Essa aparente contradição, mas na realidade elas se combinam, elas se completam. E essa posição firme de Paulo que acabou nessa discórdia, né? Nessa divergência por causa de um irmão que falhou, que pisou na bola, né? Então aqui eles têm visões diferentes sobre como lidar com uma situação. Como lidar com uma situação. É o que geralmente acontece. Nós temos visões diferentes. Como nós lidamos com visões diferentes, né? Como nós lidamos com doutrinas diferentes? Qual a nossa tensão com relação a isso? Estimule ao amor e às boas obras. Estimule a prática do amor e das boas obras. Esqueça alguns pontos de tensão que possam existir entre os relacionamentos. Não é isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ter razão. Como já disseram, é melhor ser feliz do que ter razão, né? E isso se aplica em todos os níveis de relacionamento. E muitas vezes nós preferimos ter razão do que ser feliz, do que amar. E aqui, irmãos, o posicionamento de Paulo ele é inflexível, ele não muda, ele tem o seu coração muito firme naquilo que está diante dele, né? E Barnabé expressando esse amor, essa vida de Deus, quer dar uma nova chance lá para o Marcos, né? Encorajador mesmo, ele é o agregador, ele quer trazer para perto, né? Nós precisamos desses irmãos para trazer para perto, para reerguer os irmãos. Para irmão, caiu, mas o justo pode cair, mas vamos levantar, né? Vamos para frente, vamos avançar. E por causa dessa desavença, então, como eu disse aos irmãos, houve essa separação. Então o conflito está exposto. Irmãos piedosos, irmãos de maturidade espiritual também podem entrar em conflito. Isso pode acontecer. E bem que a Bíblia podia esconder, né? Podia ter escondido os erros de Davi, podia ter escondido, né, os erros de Abraão, podia ter escondido os erros de tantos servos de Deus. Mas ela não faz isso para dizer que é possível para nós também. Fazemos parte de tudo isso. Tão pior quanto esses nós somos. Na essência é a mesma. Mas é possível também o Senhor usar esses vasos. Então a Bíblia não esconde esses erros porque Ele também entende que da mesma maneira nós também podemos levantar, reerguer e avançar no caminho que está preparado para nós. Por isso, irmãos, essa prevalência do amor ao Senhor, né? Precisamos então prevalecer no amor ao Senhor. É isso que tem que prevalecer. É isso que tem que avultar, né? É isso que tem que estar em relevo. É isso que tem que se destacar. É isso que tem que fazer realmente toda a diferença. É nesse sentido que nós temos que avançar. E o Senhor ganhar mais o nosso coração para que esse estímulo faça parte das nossas vidas, da nossa boca, uns para com os outros. Então, irmãos, Barnabé e Saulo, o que tinha na mente deles no momento da contenda? Barnabé estava dizendo assim: Paulo, você é muito duro. Paulo, você, olha, o que tem ele de novo? Qual o problema dele de novo? Paulo, você está sendo firme demais, tem que dar uma segunda chance. E na cabeça de Paulo, não, Barnabé, você não pode, nós não podemos, ele já errou uma vez. Como nós vamos agora para uma obra tão pesada, tão firme, com o Marcos junto com a gente? Não dá para ele ir, ele vai ser um peso para nós. Aí nós vamos ter que salvar nossa vida, salvar a vida dele, vai ser um problema, eu não sei, estou aqui fazendo inferências. A Bíblia não mostra isso, mas a gente pensa a partir da nossa própria mente, né? O que pode estar passando? Cada um tinha suas razões, porque o princípio de toda discussão é que os dois têm razão. E enquanto um não abre mão da sua razão, a coisa não vai avançar. E aí está o campo propício, o terreno fértil para que o diabo lance, é aqui que está o ponto, a sua semente maligna. E aqui está um mar de oportunidades para ele lançar o seu anzol, né? Lançar a sua isca. Estou tomando aqui emprestado o título do livro do John Bevere, né? A Isca de Satanás. Eu vou trazer alguns pontos aqui para os irmãos, porque ele trata muito bem dessa situação.
Porque aqui está o ponto onde ele pode lançar as suas redes e então conseguir o seu intento, que é nos afastar uns dos outros, que é tirar-nos da comunhão. Síndrome de Adão, porque eu tive medo, me escondi. Então, o tempo está bem tranquilo. Para os irmãos não, está pegando fogo. O mar está bem calmo. Para os irmãos não, o mar está bem agitado. O tempo está propício para que Satanás possa lançar a sua isca. E o autor desse livro, A Isca de Satanás, ele vai falar que essa é uma arma extremamente poderosa. Extremamente poderosa. A isca, ela é poderosa. E ele cita como que o Satanás usa a sua isca e ele faz com que a gente foque. Já vou falar qual é a isca, tá? Ele faz com que a gente foque no erro do outro. É a isca dele. Foque no erro do seu irmão. Outra coisa, com isso, você focando no erro dele, você vai se distrair, o teu crescimento vai ficar estagnado. É algo que vai acontecer de forma paralela. Então, vai faltar maturidade e vai faltar falta de perdão. Vai faltar perdão. Então, você foca no erro do outro. Você deixa de crescer, de amadurecer. E essas armadilhas espirituais, né? Esses anzóis são então lançados. O afastamento, como eu disse, a divisão são consequências. E qual é a isca? Como é o nome dessa isca? O que ele diz que ele coloca lá para fisgar as suas presas? A ofensa. Eu fico ofendido. A isca da ofensa. E isso, irmãos, gera conflitos, divisões na igreja, como eu já disse. E o pior, muitos abandonam a própria fé. Muitos deixam a fé de lado. Porque aqueles irmãos, eles são terríveis. Então, Satanás conseguiu. Ele conseguiu fisgar o coração desses que procuram, então, ter essa razão em tudo. Que não estão estimulados, nem estimulando o amor e a prática das boas obras. Então, essas ofensas, elas são as portas abertas. Ele diz assim que são portas espirituais que são abertas para o orgulho, o senso de injustiça, eu fui injustiçado, para o julgamento, esses anzóis, essas iscas, orgulho, senso de justiça, afastamento, julgamento, tudo isso o Senhor vai ficar e esse se afastará. Então, vai ser essa mágoa não resolvida, né? Essa ofensa, né? A mágoa não resolvida é que vai ser a contaminação dos relacionamentos e a contaminação da vida espiritual. E a necessidade, então, o que eu preciso fazer? Estimular ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras. Vocês se lembram como foi que José tratou os seus irmãos após ele ter sido tão injustiçado? Ele superou, irmãos, toda aquela traição dos seus irmãos. Ele não se deixou dominar pelas ofensas. E o filho mais velho, lá da história do filho pródigo? Vocês se lembram? Lucas capítulo 15. Qual foi a reação do irmão mais velho? Ofensa. Ficou fisgado pela isca da ofensa. Ficou ofendido com seu pai. Fui injustiçado. E aí, irmãos, gera um outro problema ainda. Porque muitas vezes não há adoração genuína porque não há gratidão nos nossos corações. Essa isca, ela provoca ingratidão. A gente fica ingrato. A gente acha que Deus fez um favor de nos salvar. A gente acha que o irmão é obrigado a carregar as suas próprias malas mesmo. Não tem que carregar mesmo. A gente acha que... Então a gente fica ingrato. A gente perde o senso do olho no olho. Irmão, muito obrigado. Irmão, que Deus te abençoe. A gente vai perdendo isso. Daqui a pouco a gente acha que tem que fazer mesmo. Não faz mais do que obrigação. Não é isso que a palavra diz. Então, o filho mais velho
os irmãos se lembram que o pai ali é uma figura de Deus, né? Certo? Então, na verdade, toda essa reação era contra Deus. Ele diz o texto que ele se indignou e não queria entrar na casa. Por que muitos não querem entrar na casa? Lembra que naquelas 3 histórias, na história da ovelha perdida, na história da dracma perdida, na história do filho perdido, tem casa ali em todas as histórias. Todas elas têm relação direta com o povo reunido, né? Porque o problema não é quando eu quero apainelar, né? Pegar aquela mensagem que o irmão Romeu trouxe há alguns anos, né? Apainelar a minha casa. O problema é quando eu não prego, eu não bato um prego na casa de Deus, na edificação da casa de Deus, né? E então eu fico com senso de justiça. Aí eu vou construir a minha casa. Então o que aconteceu com esse filho mais velho? Ele se recusou a participar de uma festa que tinha naquela casa. Eu não vou entrar nessa festa. Mágoa, ofensa contra o pai é contra Deus. Ofensa contra Deus. Exatamente isso. E ele está ofendido porque Deus aceitou aquele irmão que tinha ido lá, jogou na cara, né? Falou, não, aquele irmão foi, esbanjou, gastou, levou todos os seus bens com as meretrizes, e agora você vai aceitá-lo aqui na casa? Irmão, a casa é isso mesmo. A casa é para isso. Então esse senso de justiça, que é consequência da ofensa, que é consequência dessa isca, entrou no coração desse irmão mais velho. Então, ele não só se recusa a participar da festa, mas ele demonstra mágoa contra Deus. Ele não fala, eu estou ofendido com Deus. Ele não fala isso. Mas não precisa falar, irmãos. A expressão fala mais alto, né? Não precisa dizer o que você fala. As suas ações, seu exemplo, gritam muito mais altos. Não é assim? Por ter aceito o irmão que estava de fato arrependido. Ele aceitou o irmão arrependido, ficou magoado. Cheio de direitos, não abre mão da razão. O relacionamento dele com Deus era baseado na performance do irmão mais velho, né? Do filho mais velho. Ele diz assim, há tanto tempo que eu estou com o Senhor, eu te sirvo, eu não transgrido nenhum mandamento. Ele disse assim, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Foi o que ele disse. Um serviço ao Pai, guardar os mandamentos com base naquilo que ele podia ter de performance, aquilo que ele podia fazer. Não é uma obra baseada no amor, porque é isso que gera uma obra apartada do amor, uma religião morta. Então ele se sente injustiçado, porque para ele, Deus ser fiel é ele ser recompensado. É a história de Jó. Então ele era próspero, então é Deus que estava fazendo aquilo. Muitas vezes não é. O diabo disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, essas expressões nós temos que compreender. E ele não estava compreendendo. Então ali, a perda da alegria, ali começou já o problema dele. Pode observar, irmãos. Pode observar. É isso que a primeira coisa começa a acontecer. Não participo da festa. Perda da alegria. Aí, como diz o Thomas, tem que comprar alegria na farmácia, tem que comprar o sono na farmácia, né? Estou acrescentando aqui, Thomas. Tem que comprar a paz na farmácia. É isso. Porque perdeu a alegria, ele não entendeu, ele achou que o problema de fato foi o irmão. Ele não compreendeu que ele perdeu a alegria, perdeu a festa na casa. E exceto com as suas amizades, né, irmãos? Porque ele queria só um cabrito para se ligar com os amigos dele. E aqui mostra para nós que ele perdeu o sentido da comunhão genuína que é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A comunhão dele estava baseada nas afinidades. Os irmãos entendem porque muitas vezes o povo de Deus ele entra em conflito? Porque a gente começa com relacionamentos que não estão envolvidos ali o reino de Deus. Irmãos, então o que tem que fazer? Irmãos, vamos andar juntos e descobrir juntos também. Porque se os nossos relacionamentos estiverem baseados na preferência, estiverem baseados nas afinidades, vai acontecer situações complicadas. Nós temos experiência, eu tenho experiência pessoal. O irmão Sérgio citou uma expressão muito interessante, né, a questão da panela, né, a panelinha, né? Essa é uma expressão muito conhecida, né, porque o pessoal fica tudo ali dentro, né? E então
Eles se bastam, está tudo certo ali. E realmente esse é um grande perigo que acontece. É um grande perigo. O perigo de... E muitas vezes ele também disse, né? Acontece de nós amarmos mais os irmãos de fora do que os irmãos da própria comunidade. Porque os irmãos de fora a gente só vê perfumado, né, irmãos? Arrumados. E vamos embora para casa, voltamos aqui. Aqui a gente tem vida um com o outro, então começa a acontecer situações. Isso é uma grande verdade, irmãos. Eu me lembrei também que aí essa analogia, mas com outro... levado para uma outra expressão, né? Que toda panela tem a sua tampa, né? Vocês ouviram isso também, né? Então, se tem irmãos fazendo panelinha, irmãos, abre a tampa da panela e entre, né? Tem uns irmãos aí que estão fazendo panelinha às quartas-feiras, nas casas. Irmãos, abra a tampa da panela, entre. Quem participou aqui dessa panelinha quarta-feira passada? Nossa, os irmãos não vieram aqui na reunião? Ah, tá. Foi uma bênção, não foi? Foi uma bênção. Então, provoque, estimule ao amor e às boas obras. Estimule, irmãos. Irmãos, deixa eu colocar um outro ponto aqui. O que significa estimular? Vou falar de maneira prática, tá? Vou falar de uma reunião extremamente importante no que concerne a nossa caminhada. No que concerne a adoração ao Senhor, hoje à noite nós teremos a reunião da mesa. Esse é um estímulo às boas obras. Vou falar para vocês. Venha com a mente para Cristo. Guarde o seu coração do que você vai ver hoje à tarde, porque vai contaminar a reunião da mesa. Então eu estou aqui sendo o irmão que está estimulando vocês. A gente tem reunião de oração na terça-feira. A gente sabe que muitos irmãos não podem participar. É verdade, é legítimo isso. Ok? Mas, irmão, ano passado você não foi em uma reunião de oração? Em uma? Eu sei que você está corrido, eu sei que você tem compromisso, eu sei que você estuda com os filhos, você tem homeschooling, você dá aula à noite, você trabalha à noite. Eu sei. Você não teve férias? Você não quis estar com essas pessoas uma vez no ano passado? Então eu já estou te falando isso porque o ano está quase acabando, já estamos quase findando. Quem sabe uma terça-feira você vai esse ano? Uma só. Eu sei que você não pode, irmão, eu sei que é corrido. Os irmãos que podem ter batalhado, amém por esses irmãos. Eu sei que é difícil para você, mas irmãos, a bênção que a gente tem recebido ali, os olhos não conseguem ver e a boca nem consegue expressar. Para dizer para vocês como testemunho. Isso é o estímulo às boas obras. Aí nós estimulamos para outras coisas. Não, irmão, a vida é difícil mesmo, não dá. Aí entende por que tantas situações acontecem? Muitas vezes. Nossas preferências precisam ser essas. Amor e as boas obras. Quando nós estamos nas preferências relacionais uns com os outros, afinidades, isso é muito perigoso. Os relacionamentos sociais fora da comunhão de Cristo. Esse é um grande ponto. Agora, irmãos, o filho mais velho ainda disse algo aqui que eu estava já me esquecendo. Ele disse assim, olha, vindo esse teu irmão, esse teu outro filho, vindo esse teu filho aí, né, desperdiçou os teus bens, não considera o outro irmão. Não considerar o outro como irmão. Filho de Deus. Assim como Ananias olhou para Saulo quando foi lá para orar por ele, curá-lo, disse, Saulo, meu irmão. Né? Como nós precisamos crescer nisso, avançar nesse princípio, nesse propósito. E ele foi fisgado por Satanás. Voltando a falar de José do Egito, que não foi fisgado, né? Não foi fisgado pela mágoa. Ele poderia ter caído nessa armadilha. Poderia, ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi injustiçado por Potifar, ele foi esquecido pelo copeiro. Ele tinha diante dele todas as possibilidades de deixar de lado a vida com os seus irmãos. Mas o que foi que ele fez? Ele não alimentou a mágoa. De alguma maneira, irmãos, José ele conseguia olhar pelas lentes da soberania de Deus. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabia disso. Eu tinha alguns versículos bíblicos que mostram como ele estava tão convicto disso. Eu separei um. Ele disse assim, não precisa abrir, tá? Gênesis capítulo 50, verso 20. Ele diz assim, vós bem intentastes mal contra mim. Vocês fizeram mal comigo, mas Deus tornou isso em bem. Isso que vocês fizeram de mal contra mim,
Deus tornou isso em bem. Ou seja, o último capítulo ainda não estava escrito, e José sabia disso. Ele estava convicto de tudo isso. Então, ele estava olhando a partir de um plano maior, a partir do próprio Deus. Então, o único que tinha motivo para ficar ressentido era José, de todos os seus irmãos. Ele não foi fisgado, não ficou ressentido. Essa palavra ressentido, irmãos, é uma outra expressão que Tozer vai utilizar. Tozer utiliza no seu livro Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha, no capítulo 31, ele usa algumas expressões sintomáticas. Ele diz ressentir-se e ressentimento. Eu separei um trechinho aqui, ele diz assim, eu vou ler para vocês. Eu tenho estado em círculos religiosos por toda parte já há um bom tempo. Eu nunca ouvi o verbo ressentir-se. Eu nunca ouvi o verbo ressentir-se ser usado por um cristão vitorioso. Nunca ouvi. Ou pelo menos, se usar essa palavra, não foi para exprimir um sentimento dentro do seu próprio coração. Ele diz mais, ele diz assim, durante muitas conferências que eu assisti e nas centenas de conversações que eu presenciei, muitas vezes eu ouvi as pessoas dizerem assim, eu estou ressentido por causa disso, eu estou ressentido por causa daquilo. Ele falou, eu ouvi isso. O ressentimento, ele diz, simplesmente não pode habitar num coração que há amor. Antes, ele termina aqui, o texto que eu separei, né? Antes do ressentimento entrar, o amor e a amargura... Perdão, antes do ressentimento entrar, o amor tem de sair. E a amargura vai entrar. E nesse livro que eu citei, A Isca de Satanás, ele tem um capítulo que ele separa exclusivo, específico para reconciliação. Ele fala que a ofensa é o obstáculo da reconciliação. Se você está ofendido, seja ele trata na esfera do amor, né, entre os irmãos. O obstáculo vai ser a ofensa. Esse é o que não vai acontecer. Não vai dar certo. A ofensa é o obstáculo para a reconciliação. E Satanás faz o seu trabalho querendo impedir a reconciliação. Por isso, rejeitar, perdoar é rejeitar a reconciliação. É o princípio da reconciliação. Então, a ofensa, ela como que se torna um cúmplice de Satanás dentro aqui desse processo. Para divisão. Para trazer mágoas. O John Bevere ainda diz que a reconciliação não é sobre quem está certo. É sobre seguir o coração de Deus. O coração do Senhor. José, irmãos, mesmo sendo tudo aquilo que eu já disse para os irmãos, injustiçado, para resumir, né? Vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo, ele buscou a reconciliação. Ele disse assim, diz a palavra a respeito dele, e o Senhor estava com José. E ele foi um varão próspero. Ele prosperou. Interessante, né? O Senhor estava com ele e ele prosperou. E aqui o Tozer, naquele livro que eu citei para vocês, ele cita uma frase do Spurgeon. O Spurgeon disse algo a respeito de alguém que tinha, uma pessoa que tinha morrido. Diz que o Spurgeon diz o seguinte, que a grama no túmulo dele possa crescer, porque esse nada cresceu enquanto ele estava vivo em torno dele. Pesado, né? Aquele, porque ele estava citando um irmão que não se reconciliou, que estava ofendido, que não perdoou. Spurgeon falou, olha, que a grama do túmulo dele cresça, porque nada cresceu enquanto ele viveu nessa terra. E José prosperou. O irmão mais velho, completamente ofendido contra seu pai, contra seu irmão e com a situação. Nem sabemos o que deu a história dele. Do mais novo a gente sabe, agarra no braço do pai, perdão, o pai agarra o seu pescoço, né? E começa a beijá-lo. Porque se arrependeu e voltou para casa.
E Paulo e Barnabé, irmãos? O que aconteceu com Paulo e Barnabé para nós encerrarmos, né? Aí é interessante porque na segunda viagem cada um foi para o seu lado. Barnabé levou o Marcos para um lado, Paulo escolheu Silas. É interessante notar que a gente não pode de fato condenar Paulo, irmãos, porque os irmãos abençoaram a viagem deles. Então, aqui a gente não tem uma posição final de quem estava certo e quem estava errado, né? Mas, quando Paulo escreve lá em Atos no capítulo 20, na terceira viagem missionária, bem provavelmente foi ali que ele escreveu Romanos, no contexto do livro de Atos. E ele escreve assim: se for possível, irmãos, estais em paz com todos. Ou seja, no que depender de você. Se o outro não quiser, beleza. Mas no que depender de você, esteja em paz com todos. Paz. Irmãos, nós não temos o texto da reconciliação de Paulo, Barnabé e Marcos. Nós não temos o texto. Nós temos o texto da dissensão, né? É que a Bíblia ela só escreve o que precisa. Então o que não tem é porque de fato não precisa. Agora nós temos textos que talvez sejam muito profundos. Nós não sabemos o momento exato que aconteceu. Mas eu vou citar os textos para os irmãos da reconciliação deles. Quando Paulo escreve 1 Coríntios, no capítulo 9, isso já no contexto da terceira viagem missionária. O capítulo que ele escreveu Romanos também na terceira viagem missionária, Atos capítulo 20, Romanos. Atos capítulo 19, 1 Coríntios, 2 Coríntios também. E quando ele escreve, já em Atos no capítulo, bem provável que ele escreveu 1 Coríntios em Atos capítulo 19, ele diz assim: ou só eu e Barnabé temos o direito de trabalhar, né? Então ele já está dizendo o seguinte, né? Ou só eu e Barnabé temos o direito de trabalhar e os irmãos ofertarem, perdão, não temos o direito de não trabalhar, né? Então ele estava ali advogando a causa da obra. Então Barnabé, bem na sequência, já estava reconciliado com ele. Mas não só isso. Quando nós avançamos, nós temos o que aconteceu com Marcos. Paulo vai escrever aos Colossenses dizendo assim: Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do que vós já receberam a ele, se ele for ter convosco, recebam ele. Recebam Marcos. E ele disse em Filemão, capítulo 1, Marcos, meu cooperador. Marcos, o meu cooperador. E quando ele está escrevendo a sua última, muito provavelmente a sua última epístola, 2 Timóteo, no capítulo 4, o que ele diz a respeito de Marcos? Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Marcos é muito útil para o serviço. Glória a Deus. Vê porque avançou e prosperou toda essa obra, todo esse trabalho. O Evangelho venceu. A unidade foi mantida, foi preservada, permaneceram juntos e o reino de Deus está aqui hoje. Avançou e veio até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, são tão poucos irmãos, tão poucos. Precisamos preservá-los. Não são muitos que estão desejosos, de fato. E muitas vezes coisas menores é o que tem afastado. Construir uma amizade nova, irmãos, dá muito trabalho, mas elas são necessárias. Manter um companheiro é fundamental. Manter um irmão, a despeito das desavenças que pode acontecer, nós temos que temer a falsa paz, né? É essa que nós temos que temer. Porque onde o amor genuíno pode brotar, ali estão os irmãos. Onde estão os irmãos. Agora, eu preciso concluir, porque na realidade é para Ele que nós temos que olhar. É para o Senhor Jesus. Seguir o seu exemplo, como disse Pedro. Porque é Ele que prioriza a reconciliação. É o nosso Senhor que abraçou essa missão de vir a esse mundo para nos reconciliar com o Pai. Amém.
E não sermos como o irmão mais velho, mas sermos arrependidos e nos agarrarmos a Ele. Porque, irmãos, a reconciliação, esse termo, essa expressão, é o coração do Evangelho. E o plano de Deus é nos restaurar. Restaurar relacionamentos que foram quebrados. Com Ele e uns com os outros. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele investiu tudo para isso. Tudo para a reconciliação. Nos reconciliou com o Pai. E essa também deve ser a nossa prioridade. Humildade como o Senhor Jesus. Sou manso e humilde de coração. Perdoador. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada. Amém. 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 Senhor, te damos graças pela Tua palavra. Ela é tão preciosa e especial para nós. Nós te bendizemos porque precisamos dela. Precisamos dela para caminhar com o Senhor, uns com os outros. Ah, Senhor. A igreja é tua, Senhor. Ela te pertence. Conduz o teu povo conforme lhe apraz. Para a glória do teu nome, Senhor. Livra-nos das artimanhas, das ciladas do maligno, Senhor. Dá-nos os olhos para o teu reino. Faz isso no nosso meio. Precisamos avançar, Senhor. Quantas vezes estamos fisgados com as coisas desse mundo, com as iscas de Satanás, e não avançamos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos para a glória do teu nome, Senhor. Amém.